falar uma coisinha aqui, que na busca binária, no caso que a gente está fazendo uma busca binária, a gente começa com o vetor com n posições, tá? Depois, na segunda etapa, eu vou fazer uma operação no vetor, eu faço uma operação só ali, uma comparação, alguma coisinha, e eu vou para um vetor com a metade menos um dos elementos, n sobre 2, tá? Depois eu vou dividindo novamente pela metade, o vetor vai caindo, cai para n sobre 4, tá? Então o tempo para eu resolver um problema de tamanho n vai ser uma quantidade constante de operações, tá? E essa quantidade constante de operações a gente chama de um bloco de operações, não é uma coisa linear, não é um for, não é um while, mas uma chamada recursiva que vai gastar n sobre 2 do tempo, sendo que o tempo aqui é o tempo de eu resolver o problema de tamanho n. Tá? É uma operação, mais o tempo para resolver o problema de tamanho n sobre 2. Tá? Essa equação, se eu for resolver, eu vou ter que t de n, se eu resolver essa equação, t de n vai ser igual a log de n na base 2. Tá? Também é próximo de log de n na base 10. Quanto que é log de n na base 2? Log de n na base 2 é o número de vezes que eu tenho que dividir o meu número por 2, tá? Até chegar ao valor 1. Então, se eu dividir por 2, divido mais uma vez, dividir por 4, 3 vezes, dividir por 8. Então, cada vez que eu divido o número umas 3 vezes, eu corto um dígito. É mais ou menos 3 vezes o número de dígitos. Tá? Aproximadamente isso. Então, o log é uma função, tá, que cai muito rápido. Se eu tiver o número 2 elevado a 100, quanto que é 2 elevado a 100? É um número bem grande. Tá? 2 elevado a 100 é mais ou menos 10 elevado a 32, aproximadamente isso. É 1 seguido de 32 zeros. Tá? E eu for calcular o log disso, o log de 2 na base 100 é 100. Tá? Então você vê que sai de um número absurdamente grande, o log é um número absurdamente pequeno. E esse é o tempo da busca binária. A busca binária vai usar log de n na base 2 operações. Tá? Um algoritmo bem rápido. Se eu quisesse fazer essa conta aqui, né? O número de operações, se eu quisesse fazer aqui operações da busca binária, eu vou colocar aqui return, se n for 1, eu dou um return uma operação, tá? Só para exercitar, aqui é o algoritmo recursivo. Se eu tiver mais, eu dou um return aqui 1 mais operações de n sobre 2. Tá? Esse é o número de operações que ele vai gastar. Se tiver um elemento, ele gasta 1, significa aproximadamente uma operação, tá? E caso ele tenha mais, ele vai gastar uma operação, um bloco de operações, um número constante de operações, mais as operações para n sobre 2. A gente pode colocar lá, só para ver quanto que vai dar esse número. Operações, por exemplo, eu coloquei como inteiro, então vou colocar operações de 1000. 1000 vai dar aqui 10 operações. 1 milhão, 1 milhão vai dar 20. Tá? Se eu colocar 1 trilhão, acho que ele vai estourar a capacidade do inteiro. Aí vai dar bug. Tá? Mas o número de operações, 30. Tá? Você vê que ela cresce lentamente esse número, que é o número de operações da busca binária.